com aqueles que nos acompanham por meio da internet, viu? Ele sabe, lá pode já. Cadeira para cá. Nós iremos começar o nosso estudo deste sábado com João capítulo 14, versículo 6. Um texto bem conhecido de todos. Né? Disse-lhes Jesus: quem disse? Eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho, não. Ele disse eu sou o caminho. Ele é exclusivo, só tem um caminho que leva ao céu. Não tem dois. Existem dois caminhos, mas que levar ao céu só tem um. O caminho que leva ao céu é só Cristo. Agora o outro caminho, vocês sabem para onde é. E esse outro caminho é largo, dá para andar espaçosamente. O mesmo Jesus que disse que é o caminho, ele é também a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, segundo o que está escrito em João capítulo 8, versículo 32, um texto também bem conhecido. Então Jesus Cristo é o caminho que conduz lá para o céu. Jesus Cristo é a verdade que liberta para ele poder ter acesso ao céu. E ele também é a vida, para quem quiser viver uma vida após esta. Esta aqui é temporária. Essa da qual ele se refere que ele é a vida, é a eterna. Essa temporária aqui todos nós temos. Seja bom, seja mal, todos vivem essa vida aqui. Agora essa aqui, a eternidade é só para alguns. Só os que aceitam a Cristo como seu verdadeiro Redentor. Essa vida aqui são para os arrependidos. Ele veio para os doentes, mas esses doentes vão ser sarados. O acesso ao céu só será para esses doentes que foram sarados em Cristo Jesus através do remédio que é a verdade. Aí ele usa uma expressão que alguns não entendem. E nós vamos entender muita coisa aqui hoje. Ó, ninguém vem ao Pai. Quem estava falando ali? Jesus. Ele dizendo isso, né? Ninguém vem. Por que ele não disse ninguém vai? Eu falar com Cristo. Pai estava nele. O Pai estava nele. E ele unicamente é o representante do Pai. Unicamente ele poderia dizer essas palavras. Ninguém vem. Porque aí ele estava com quantas naturezas? Duas. A divina, como Deus, a humana, como homem. Ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. É como se eu dissesse, eu sou o único que leva vocês diante da presença de Deus. Portanto, ninguém vem ao Pai. Que está comigo, que está em mim. É como se ele dissesse exatamente essas palavras. Ninguém vem ao Pai. As palavras que ele dizia, ele não dizia por si mesmo. Era o Pai que estava nele que dizia aquelas palavras. Então ele disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora lembra do tema sobre a oração da outra vez? Se me pedires alguma coisa em meu nome, aonde estava o Pai? Em Cristo. Portanto, quando nós oramos ao Pai, profundo de pouco entendimento das igrejas. Se ninguém vem, ninguém vai, nunca. Até a colocação
Então ele se coloca agora como em sendo quem? O próprio Deus. O próprio Deus, o Pai. Mas ele não é o Filho? Vai entender esse mistério? Quem é que entende os mistérios de Deus? Mas alguém fala do Espírito Santo? Ninguém vai ao Espírito Santo, né? Ninguém é capaz de tocar em assuntos que ele mesmo domina. Quando nós dominamos o assunto, é fácil de explicar. Porque é o mesmo Espírito que inspirou os profetas, é o que vai nos inspirar, iluminar, para darmos a explicação exata do Espírito. Não é o que eu acho, o que eu entendo, o que eu quero, o que eu acho que seja. Não. A própria Bíblia explica a Bíblia. Não precisa eu e você interpretarmos a Bíblia. Ela mesma se interpreta a si própria. Quando ele disse ninguém vem ao Pai senão por mim, nós vamos entender o restante dos últimos 3 versículos após esse, o verso 7, o verso 8, o verso 9 do mesmo capítulo 14, onde Jesus está dizendo aquelas palavras. No versículo 7, e se vocês me conhecesses a mim, isso quer dizer o quê? O discípulo conheceu ele? Quando ele disse ninguém vem ao Pai, será que o discípulo tinha noção daquilo que ele estava dizendo? Não. Se vocês me conhecessem a mim primeiro, também vocês conheceriam a meu Pai. Olha a profundidade dessa expressão, ninguém vem ao Pai. Agora, se vocês me conhecessem, vocês conheceriam meu Pai. E já desde agora o conheceis. Desde quando eles passaram a conhecer? Depois que ele foi. Depois desse momento que ele falou, foi que eles passaram a refletir nas palavras que ele disse. Mas não chegaram a compreender. Ah, compreender totalmente não. Abriu o entendimento dele para eles começarem a entender. Olha só. Desde quando? Desde agora. Agora quando? Quando Jesus estava dizendo ali aquelas palavras. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês não conhecem meu Pai, mas vocês me conhecendo, vocês passam a conhecer o meu Pai. Porque eu sou a expressa imagem da pessoa do Pai. Quem olha para mim está olhando para o Pai. É isso que ele está querendo dizer. Agora passemos a entender melhor um pouquinho sobre aquela questão da oração, Pai Nosso que está no céu. Deus está dentro de nós. E ali quem estava falando era o Filho do próprio Deus. Era Deus em pessoa, na pessoa de seu Filho. E ele disse aí no verso 7 que os discípulos ainda não conheciam ao Pai por qual motivo? Porque não conheciam a Cristo. Se vocês tivessem conhecido a mim, disse ele, vocês conheceriam também meu Pai. Mas desde agora vocês conhecem o que eu disse para vocês. Eu tenho visto. Conheceis? Eu tenho visto. Como é que a gente vê o Pai? Olhando para quem? Será que o texto está difícil de entender? Por que o mundo religioso não entende? Falta o Espírito? Falta o óleo? Falta o azeite? Falta o colírio? Verso 8. Mas Filipe ainda começa no questionamento. Ele disse, olha, vocês me conhecem, vocês conheceriam meu Pai, mas desde agora vocês conhecem e têm visto ele, e viu ele. Passou só confusão na cabeça dele, olha, só confusão na Olha cabeça um dele. monte de confusão na mente dele, né? Porque Filipe chega e diz assim, mas Senhor, pois mostra o Pai. Ele diz, vocês têm visto, pois mostra. Para nós é o bastante, chega. Se eu mostro o Pai, para nós já é suficiente. Olha o que Jesus disse no livro. Quem vê mim vê o Pai. Mas Filipe, há tanto tempo estou convosco
E tu não me tens conhecido, filho. Quem é que ele queria ver? Mostra só o pai e pô, tá bom. Fixar assim. Só isso. Só isso. E Filipe, agora houve uma resposta direta de Cristo, mas Filipe, é como dizer assim, tu não entendeu ainda. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Vocês não me conheciam, mas agora vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai e têm visto Ele. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem fala comigo, está falando com o Pai. Olha a profundidade desses versos. Que o mundo religioso vê apenas superficialmente. Quando coloca para a profundidade do Espírito, se perde a compreensão. Aqui é só para a gente ter uma noção daquela conversa mais básica. Por isso que eu acrescentei aqui esses 3 versículos além do verso 6. Mas nós voltando para o verso 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem. Porque ele é o único mediador, é o único representante, é o único que pode representar o Pai à humanidade. É a única forma que nós, como homens, seres humanos, temos como chegar a Deus. A igreja católica diz que é o Papa, né? Que é o mediador. Ou a Maria, ou os santos, né? E isso tem que ser esclarecido para o povo. Por que Babilônia vai ficar enfurecida com a gente? Porque os pecados vão ser denunciados. O erro vai ser mostrado para o público. Saindo de João, capítulo 14, versículo 6, onde apresenta Cristo como o caminho, a verdade e a vida, o próprio João, que fez aquele relato das palavras de Jesus Cristo no capítulo 14, ele agora vai lá para o capítulo 17, o mesmo João. A Bíblia não contradiz a Bíblia. João não contradiz João. Ele não é falso testemunho. Ele não é falso profeta. João 14, versículo 6 vai estar de acordo com João capítulo 17, versículo 3. Lá nós vimos que ele é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora vamos fazer a leitura de João capítulo 17, versículo 3. Ele fazendo a oração dirigida ao Pai. Ele diz: e a vida eterna é esta. Jesus já tinha se identificado ali para Filipe, para Tomé, como sendo, tá? Ninguém iria ao Pai senão por ele. Ninguém vem. Usou esse verbo. Agora Jesus Cristo ora e disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. Aqui Jesus Cristo está se referindo a quem? O Pai, não é não? É. Não está claro? A vida eterna é esta. E agora Jesus Cristo, quando falou em João capítulo 14, versículo 6, ele não estava dizendo que ele era a vida? Não é esta mesma vida? Vida eterna? Vocês acham que é outra vida? Amém. Que te conheçam a ti só, quanto Deus há para nós? Um. Aqui ele está se referindo ao Pai. E ele, não é Deus não? Eu vou anular um texto por causa de outro? Ou vou ter que aceitar um texto e aceitar o outro? Ou vou ter que ser seletivo? Não, eu aceito João 17, verso 3, só daqui até aqui. Mas esse aqui, Jesus Cristo, a quem ele enviou, eu não aceito como sendo a vida eterna, não. Aí está ferrado.
aí vai se perder. Porque ninguém vem ao Pai, que é a vida eterna e é o Deus verdadeiro único, se não for por meio de Jesus Cristo. Se não for por ele, não vai até aqui não. E ele usou a expressão, ninguém vem. Olha os mistérios da palavra. Não, mas eu não entendo assim, não importa do jeito que eu entendo. É o Espírito que explica o Espírito. É a palavra que explica a palavra. Nós somos apenas instrumentos na mão daquele que pode todas as coisas. Inclusive nos dá a convicção e a certeza da verdadeira interpretação. Olha as palavras com clareza. Que a vida eterna... Olha só. Olha só a vida eterna quem é. Esta. Conhecer o Pai como um Deus verdadeiro. Gente, agora eu não entendi, agora eu fiquei em dúvida. E Jesus Cristo é quem? Para mim, se eu tiver ele como único Deus verdadeiro, o Pai é. Se eu não tiver ele como Deus verdadeiro, o Pai não é. Porque ele diz assim, ninguém vê o Pai. Porque foi ele que se fez homem. E se alguém quer se aproximar de Deus, que vá por meio do Jesus Cristo homem. Só que ele não para aí. A vida eterna é esta. Conheça-te só como único Deus verdadeiro. E conheça também quem? Foi que ele disse no verso 7 de João capítulo 14. Se vocês me conhecessem, vocês tinham conhecido também o meu Pai. Então nós precisamos conhecer o único Deus verdadeiro. Por meio de Jesus Cristo, a quem ele enviou. Ele foi o único que foi enviado para apresentar a Deus à humanidade, na sua pessoa, na pessoa de Cristo. Ele, o Pai, é o Deus invisível, pessoalmente, mas é invisível. E Jesus Cristo é aquele por meio do qual Deus se revela. Complicado a princípio, né? Mas se acompanhar o raciocínio, deixar a Bíblia explicar a Bíblia, nós vamos também ter o entendimento. É porque para dizer para os outros, né, que Deus não foi visto, e as pessoas... Para tirar toda dúvida, não tem de ideia. O único Deus verdadeiro é o Pai, que Cristo está dizendo aí, como homem, ele disse isso. E de repente ele disse assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, que sou a vida eterna. Agora, para tirar qualquer dúvida, o mesmo João escreveu uma primeira das suas cartas, no capítulo 5, versículo 20, dizendo assim, ó, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nós aqui sabemos que Jesus Cristo está às portas, já quase chegando. João aqui foi bem claro, nós sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Quem é o Filho de Deus? Não precisa nem dizer, o Pai é o Filho, não precisa dizer, o texto está dizendo. O Filho de Deus é vindo. Está falando acerca de quem? Do Filho de Deus. Que ele está vindo, que ele é vindo. E que ele que nos deu o entendimento. Vou parar bem aqui. Mas você está com a Bíblia? Nos deu entendimento. Mateus 11, 27. É só para nós receber aqui essa ajuda de outro texto agora de Mateus, acerca desse entendimento. Porque nós sabemos que o Filho de Deus é vindo, e que ele que nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Se é ele que nos deu o conhecimento para entender o que é verdadeiro, então nós vamos pedir aqui um auxíliozinho aqui de Mateus.
para ajudar aqui Mateus 11, né? na compreensão de João. 11:27. Mateus 11:27. 11:27. Achou? Achou também? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Pergunto eu. Quiser revelar, né, Marcelo? Quiser revelar é aquele que recebe o Espírito Santo. Isso. E aqueles que estão agora recebendo essa revelação nessa manhã sabática, é por meio de quem? Do Filho de Deus. E nós também, assim como os apóstolos, estavam sabendo que já o Filho de Deus era vindo, nós também nessa manhã nós sabemos. Por quê? Porque Deus nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, para quem não entendeu, e no verdadeiro que nós estamos é em seu Filho Jesus Cristo, que disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, que é nele, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não é a mesma expressão de João 17, verso 3? Quando Jesus Cristo disse, que eles conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a vida eterna, e aquele a quem Tu enviaste, esse aqui é aquele que Ele enviou, do 1 João 5, verso 20. João 17, verso 3, ele se refere ao Pai como o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Aqui, ele se refere como seu Filho, aquele que Ele enviou, que está na segunda parte do verso 3 do capítulo 17 de João. Simples assim. Fácil de interpretação. As pessoas não interpretam direito porque resiste o Espírito Santo para lhes dar o entendimento. Está claro? Mas se tiver alguma pergunta que precisa esclarecer mais, tem que procurar apresentar outros textos da Bíblia para deixar mais claro ainda. Mas mais claro do que isso, impossível. Só quem não quer entender. Ainda vamos para João, capítulo 5, versículo 23. Se eu não honro a Jesus Cristo, eu honro o Deus verdadeiro? Em João 17, verso 3, diz que o Pai é o único Deus verdadeiro. Mas se eu não honro a Cristo, eu honro o único Deus verdadeiro? Não. Eu honro aquele que foi enviado? Não, porque o enviado também é chamado de Deus verdadeiro. É por isso que eu, desonrando o enviado de Deus, eu estou desonrando o próprio Deus. Ou seja, é desonrado o Pai e o Filho, porque foi rejeitado o único que pode vir ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem Cristo, sem vida. Sem Cristo, sem Deus. Sem Cristo, sem o verdadeiro. Sem Cristo, sem conhecimento. Sem Cristo, nada feito. Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Qual seria a honra do Pai nas palavras de Jesus Cristo em João 17, verso 3? Buscar o conhecimento e saber que Ele é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Mas como agora ter Deus, o Pai, como o único Deus verdadeiro e vida eterna, tendo o seu Filho honrando como tal? Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Olha a importância de Cristo na vida dos crentes. Olha a questão da honra. Nós não acreditamos que Deus verdadeiro está em Jesus Cristo? Nós não devemos orar, fazer as nossas orações, nossas petições ao Deus verdadeiro? Não acreditamos que Jesus Cristo é capaz de ouvir as nossas orações e atendê-lo? Então,
Se é dúvida nisso, há dúvida também no relacionamento que diz respeito a acreditar na pessoa do Pai. João 10:30 diz: Deus e o Pai são um. Somos um. Eles são, embora duas pessoas distintas, mas um no mesmo no Espírito, né? Se um é Deus, o outro é Deus. Se um é Senhor, o outro é Senhor. Se um é pai, o outro também é pai. Mas como assim? Um é pai e o outro não é filho? Sim, mas Jesus Cristo, como o Criador, não é nosso pai? Então pode correr. Exatamente. É porque pessoas são seletivas. Deixa eu dizer o que é seletivo. Hoje pela madrugada eu estava colocando um estudo para um grupo e muitos incrédulos. Porque para mim quem não crê no Espírito é incrédulo, não é só aquele que está lá no mundo, não. Aqueles que estão dentro das igrejas são incrédulos. E são os piores incrédulos que existem. São aqueles que conhecem, vê o texto, olha para o texto e seleciona outro e rejeita esse que você mostrou. Seleciona o que acha melhor para ele. Seleciona o que acha melhor para ele. São os seletivos. Crente seletivo está cheio as igrejas. Só acredita naquilo que ele vê, naquilo que ele quer ver, naquilo que os outros dizem para ele que é de conformidade com o desejo deles. Às vezes a verdade ela é contra o nosso sentimento, mas nós temos que aceitar por ser a verdade, porque é a verdade que liberta. Se eu me zangar quando a coisa vem para o meu rumo, eu não vou ser liberto nunca. Não quero ser liberto, porque a verdade é que liberta. Às vezes a verdade é dura de ouvir, mas a gente não quer ouvir. A verdade a ser ouvida é a verdade de Deus, e às vezes a gente quer ouvir a verdade que eu seleciono para mim ouvir. Mas acontece. É o que acontece. Em sermões duros, diretos, atinge todos nós aqui. Pensa que não você está pregando mais, não é atingir, é atingir. Isso vale para mim aprender também e ser semelhante a Cristo. Buscar a perfeição na palavra de Deus. Ou eu me moldo nessas condições, ou vocês sabem qual seria o meu destino. Por mais que eu estivesse ligado em tudo quanto é de igreja, sem Cristo é desligar-se de Deus. Então a honra ao Pai está na questão da honra ao Filho. Não é claro? Vamos para frente. Vamos ainda para João? João capítulo 2, versículo 22 e 23. Nós estamos estudando aqui, eu acho interessante a linguagem de João, porque isso é comovente e é envolvente também. João capítulo 2, verso 22, olha, de quem é o mentiroso? Aí você diz assim, eu também digo, não é eu não. Mas será que não é eu o mentiroso? Não é tu o mentiroso? Não somos nós os mentirosos? Porque quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro? Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo é a vida? Esse é o anticristo. Que nega Jesus Cristo como sendo Deus é o pensamento do anticristo. E esse que tem o pensamento do anticristo é esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Não, mas eu aceito o Pai. Aceita não. Aceita, João 17, verso 3. Aceita não, porque tu rejeita 1 João 5, 20. Tu é seletivo. E era aí mais ou menos esse teor do que nós estávamos estudando nessa madrugada. Enquanto eu estava lá, ninguém falou. Mas antes de eu começar aqui o sermão, eu dei uma olhadinha, tem um monte de texto e as pessoas continuam cegadas pelo Deus deste século. Os textos estão lá explícitos, claro como esses aqui que vocês estão vendo. Mas eles estão lá mostrando seletividade, apresentando outros textos para negar os outros. Eu até saí de perto para mim não ficar perturbado com essas coisas de incredulidade. Era adventista?
É o adventismo, pastor? É grupos adventistas. Os que dizem está buscando uma reforma, um aperfeiçoamento maior, estão pior do que os da igreja. Nessas horas eu me pergunto, é melhor saber mais? Nessa hora eu me pergunto, baseado nisso, é melhor saber mais ou saber menos a Bíblia? Por que eu faço esse questionamento? Porque quando você não tem conhecimento profundo sobre o assunto, você aceita mais abertamente a palavra. Quando você, às vezes, tem um conhecimento, mas esse conhecimento é desviado porque você não tem o Espírito Santo, você contesta quando qualquer pessoa coloca algo que é diferente do que você pensa em relação à Bíblia. A palavra de Deus diz que era melhor ele não ter conhecido. Para quem quer o conhecimento para botar na prática, é melhor. Agora, para quem vê o que está escrito e faz pouco caso da palavra, era melhor não ter conhecido. Eu acho que quem sabe é dobrado do que não sabe. E as pessoas não estão acreditando que vão pagar por isso, irmão Canarinho. É melhor você colocar um moinho amarrado no pescoço e ser jogado no rio. Como tu Isso é disse, pesado. como tu disse, pastor, né, que o castigo de Deus, da ira de Deus, é a sétima taça, né? Que virá primeiramente sobre aqueles que estão nas igrejas. Primeiro começa pelo povo de Deus. Aqueles que professam ser de Deus, professam conhecer a verdade, mas não têm sido santificados pela verdade que tem chegado até eles, e vão ser cobrados por isso. E as pragas começam primeiro com isso. Estão achando que nada vai acontecer. Eles acham que Pode falar. Eles acham que por ele ser seletivo, eles estão livres. Não estão livres não. Eles podem ser seletivos agora, mas depois vai pagar pelo resto que ele não aceitou. Porque Deus vai cobrar. No meio do povo de Deus não vai haver essa confusão, né? Aqui em João 17, 21 diz: para que todos sejam um, como tu, Pai. Tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que todo mundo creia que tu me enviastes. Só povo de Deus. Tem que continuar no 22. E eu lhes dei agora que a mim deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Então o povo de Deus será todo O mesmo pensamento, o mesmo pensamento. o mesmo parecer. Olha esse texto como ele é interessante. O Senhor, Ele quer unidade entre nós. E os próprios profetas cristãos que dizem ser de Deus brigando com um pensamento diferente. Que espírito é esse? O Espírito de Deus faz a unidade. Esse espírito que não está buscando unidade é de Deus? Você tem medo de dizer que é? Porque o Espírito de Deus, ele faz a unidade. A unidade em quê? No que está escrito. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Lendo o que está escrito, não é não? A interpretação mais clara do que a própria Bíblia não tem. É a Bíblia explicando a Bíblia. Tem como alguém refutar? Contra a verdade existe argumentos? Então, é por isso que lá em Abacuque diz, quando o Senhor estiver falando, cala-se toda a terra. Diante da palavra verdadeira, todo mentiroso tem que se calar. E Deus diz que todo homem é mentiroso. Inclusive eu, que estou pregando. Não é só vocês não. É só lá o da internet que está olhando para aqui não. Todos nós. A palavra de Deus diz que todos nós somos mentirosos. Uns mais, outros menos, mas todos nós somos. Só tem um que não é mentiroso. É o Deus verdadeiro. O Pai não é mentiroso, o Filho não é mentiroso. Aqueles que não caíram não são mentirosos porque não tiveram
acesso aí ao pecado, não tiveram a transgressão aí em cima deles, mas todos os que caíram são transgressores e são mentirosos. Uns mentem de uma forma, mas outras vezes mentem deliberado. Sabe que mentira é pecado e é do diabo mentir, e as pessoas inventam mentira. Então é o anticristo, aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e nega que ele é Deus, e nega que ele, como Deus, recebeu uma natureza humana e viveu na humanidade e morreu como homem. Todos os que negam a Jesus Cristo negam o Pai e o Filho. Então qualquer pessoa que nega o Filho também nega o Pai. Mas qualquer pessoa que aceita, que confessa o Filho de Deus, esse também tem o Pai de Cristo. Olha como é que nós temos o Pai na nossa vida. Tendo Jesus. Não teve Jesus, não teve o Pai. Simples assim. Judas 1, verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. No nosso meio só tem pessoas que pensam a mesma coisa, não. Tem uns que variam. Tem uns que são introduzidos no nosso meio, de acordo com as próprias escrituras, para este mesmo juízo. Que são homens ímpios, mesmo dizendo que é crente, que estão no nosso meio, são homens ímpios, pessoas ímpias, que às vezes estão no nosso meio, que convertem em dissolução a graça de Deus. Olha só, a graça de Deus é convertida em dissolução, porque agora o que acontece é porque eles negam Deus. Por isso são homens ímpios. Homens que, conforme está escrito, foram introduzidas no meio do povo, profetas de Deus, para converter em dissolução a graça dele, de Deus, negando o Deus único, dominador e Senhor nosso. Quem é Ele? É isso que ocorre. As pessoas não aceitam Jesus Cristo como dominador, como Deus, como Senhor nosso, se tornam homens ímpios. Homens ímpios foram introduzidos no meio do profeta por Deus para converter a graça de Deus nas suas dissoluções. E esses vão enganar muitos. E nós que nos cuidamos para não sermos enganados por eles. Eu vou ler aqui um texto de LTJ Wagner. Está perfeitamente em conformidade com a Bíblia, até onde nós lemos aqui. Perfeitamente em conformidade com os escritos de Ellen White, conforme também está registrado. Wagner, esse pastor adventista, lá no princípio da obra, ele disse, olha, que ninguém, pois que honra a Cristo, lhe atribua menor honra do que ao Pai. A sua honra toda deve ser ao Pai, pois essa honra toda primeiro deve ser ao Filho. Se você der meia honra para Jesus Cristo, a honra toda para o Pai, significa dizer que você não deu honra toda ao Pai, coisa nenhuma. Porque essa honra dada a Cristo é que é refletida a verdadeira compreensão nessa honra dada ao Pai. Quando nós honramos a Cristo, é que honramos ao Pai. Se nós for agora querer dar menor honra para Jesus Cristo por ser o Filho de Deus, nós naturalmente estamos rejeitando o Pai e dando não a sua honra da vida, que é toda honra e toda glória. Por mim é contra mim. Quem não ajunta, espalha.
Então que ninguém, pois que honrar a Cristo, lhe atribua menor honra do que ao Pai. Pois isso seria o quê? Uma desonra ao Pai. Então se você disser assim, não, mas eu faço assim porque Jesus Cristo disse que o único Deus verdadeiro é o Pai. Então eu não vou honrar a Cristo como o único Deus verdadeiro que é o Pai. Esquece que é por meio dele que o Pai é honrado e é glorificado. Apresenta na sua seletividade João 17, verso 3 e nega Jesus Cristo através do escrito de 1 João capítulo 5, versículo 20. A princípio é difícil de entender, irmãos. É um pouco complexo. Mas para quem não estuda, para quem estuda, vai unindo os textos. E tem alguns que estudam assim, mas negam. Nós estamos falando aqui de pessoas sinceras que têm os textos como verdade e une verdade com verdade e não é seletivo nas verdades. Mas tem outros que são seletivos. Esse que estuda só na sua seletividade, o Espírito de Deus nunca vai lhe levar à compreensão se eles permanecerem com esse sentimento. Olha o que diz Sign of Times, 27 de julho de 1895. Essa doutrina que nega a absoluta deidade de Cristo. Não, mas Cristo é Deus, mas não é como Deus o Pai, não. Absoluto é só o Pai, ele não é absoluto. Pois bem, pois essa doutrina que nega a absoluta deidade de Cristo nega também a deidade absoluta do Pai. Simples assim, está de acordo com a Bíblia? Tá. Está de acordo com os escritos da irmã White? Tá. E para onde eu vou correr como eu professo ser adventista 7 dias? Para onde eu vou? Se eu correr daqui, eu vou cair nos braços de Satanás. Eu prefiro estar nos braços de Jesus Cristo, por mais que venha perseguições pela frente. Por mais que o mundo todo esteja contra mim. Eu tenho que ter posição firme. E saber em quem eu tenho crido. A absoluta deidade de Cristo é uma realidade. Mas muitos não aceitam. Estão brigando lá no grupo. Um defende, outros estão no escrito. Os que põem o escrito é criticado pelo outro, o outro mostra outro texto negando esse. Mas ele vai ser todos no grupo, com exceção a tua pessoa, todos no grupo têm a mesma opinião ou alguns divergem? Uns dizem que Jesus é divino e outros. No nosso caso aqui, a maioria estão unânimes. Lá Não, no nosso aqui. Nesse outro lá é outro grupo, eu não conheço. Não, esse da discussão que tu falaste aí, né? Esse lá é que a gente fala de todo jeito. Quando vê todos os outros, fala tem vários sentimentos na história. Aqui não, aqui todos estudam em coletivo, todos chegam à mesma conclusão e todos entendem do jeito que eu estou dizendo aqui. Logicamente, se tiver alguns que entendem diferente, mas é porque não está acompanhando as coisas. Tá? Então vamos lá. Ouve aqui, Rosa, depois comenta sobre isso. Para não citar nome. Irmão, o que acontece às vezes também é que alguns Ele tem lá. o que acontece é que alguns gesticulam o seguinte, que a questão de Deus não é natureza, é título. De fato, né? O que é natureza é a divina, porque Deus, Cristo tem a mesma natureza divina de Deus. Só que o título de Deus, ele também foi dado a Cristo. Né? Porque se ele, por exemplo, se Cristo não for Deus,
propriamente dito, ele jamais poderia ser nosso Salvador. Ele não sendo Deus, ele sendo na mesma estatura dos anjos ali, em natureza como muitos querem colocar, Deus poderia ter mandado um anjo para fazer o sacrifício da cruz. Ele não mandou um anjo justamente porque um ser inferior não poderia ser nosso Salvador. Não poder pagar de... Exatamente. Então, somente o Criador, tem um texto que diz, somente o seu Criador poderia ser o seu Salvador. Perfeitamente. Mas na mesma Bíblia tem, né, que diz que tudo foi feito por ele e para ele. Para Né? ele. Exato. A própria Então, ele Bíblia foi o Criador. revela essas verdades. E outra coisa importante, Marcelo, viu, irmão Edu, eu posso ter equivocado aqui, né? Mas Eu posso ter equivocado aqui, me corrijam, por favor. Natureza é uma colocação de Deus. Título não é dado pelo homem. Só porque muitos eles argumentam que nessa visão humana mesmo, que Deus não é natureza, é título, tudo bem. Mas mesmo na visão humana, digamos assim, Cristo tem esse título. Se eles querem diferenciar título de natureza, Cristo tem natureza, Cristo tem título. De qualquer forma, ele é Deus. Mas tu falaste bem, na visão humana, não na visão espiritual, né? Então, quando parte da visão do homem, a compreensão já vai errada. E foi o que o Marcelo disse. Jesus Cristo não deu a revelação a ele, porque é através do Espírito Santo. A questão, por exemplo, rei, é um nome ou um título? Título. Por ordem de quem Jesus Cristo é o Rei eterno? Claro que é por próprio Deus, né? É do consentimento do Pai, sim ou não? Então ele é rei. Porque eu queira ou que não, Jesus Cristo é rei. Não, mas está escrito na Bíblia que ele é só príncipe. Não, mas também está escrito na Bíblia que ele é rei. E aí? Eu vou ser seletivo. Não, vou aceitar o que ele é príncipe, porque ele é filho. Então eu vou aceitar também ele como rei, porque ele também é pai da eternidade. Exato. Aí eu vou dizer, não, mas ele é só o príncipe da paz. Não. Ele virá como rei dos reis, senhor dos senhores. Porque se um rei, irmão, quiser dizer assim, olha, meu filho é para vocês respeitarem ele como se fosse eu. Quem é agora que vai dizer que ele não é rei também? Se eu desrespeitar ele, eu estou desrespeitando o próprio rei. Se só o pai é rei, aí eu desrespeito Jesus Cristo como rei, eu estou desrespeitando o próprio pai, que é o rei. ele diz que quem Ele nega deu ele, autoridade todinha para o seu filho. quem nega ele, Quem nega ele, nega o pai. Aí entra outra argumentação. Ah, mas é só porque Deus deu. Sim. Isso é Direito dele dar quem quer. Quem vai questionar? Ele disse que o filho dele é rei e acabou. Eu vou dizer que não é porque só é porque ele é porque o pai deu esse filho. Isso é loucura. O reino dos céus é dele. Vai entrar quem ele selecionar. Ficar questionando porque Deus é que deu o poder para Jesus Cristo. Oxe. E teria que ser dado o poder por meio de outro. E só esse aí representa o Pai Eterno. Não tem outro para representar o Pai Eterno, não. É só Cristo mesmo. Sempre Deus, 1 Timóteo 2, versículo 5, né? Timóteo 2, versículo 5 diz: entre Deus e o homem só há um mediador, Jesus Cristo, homem. Só ele mesmo. Se você quiser botar outro mediador, Não dá certo, não. Nem o homem não dá certo. Né? Não. A Igreja Católica coloca o santo, né? Papa. O Papa que é o mediador. Papa, Na Segunda Igreja né? Católica é o Papa que é o mediador. Aí, Vigário do Filho de Deus. e ele Aí Deus foge- vamos andar, foge da verdade. da verdade. Ok. Então, vamos ver aqui o que está escrito em Salmos, capítulo 50, verso 1. Vamos até conferir esse verso. Para nós poder pegar esse comentário aqui de A.J. Wagner no seu livro Cristo e Sua Justiça.
Abre bem aí. Salmo 50. E nós vamos ler aqui um comentário de Wagner. Mas eu queria ver o que está escrito lá. O Salmo 50, 50. verso 1. É porque aqui o Wagner está dizendo que isso aqui no Salmo 50 é uma descrição da segunda vinda de Jesus Cristo. O Salmo 50 aí está falando da vinda de Jesus Cristo, é a descrição do próprio Filho de Deus. Quando ele vier, será como um Deus poderoso. Então alguém que está aqui aguardando Cristo chegar e está se preparando para esse dia, vai ver ele como um Deus poderoso. O Salmo 50, versículo de 1 a 6, ali se refere sobre a descrição de Cristo Jesus vindo nas nuvens do céu. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, Não, mas Desculpa. é o 50. 50, verso 1. o poderoso, o Senhor Deus, fala e convoca a terra desde o nascer do sol até o ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, Deus resplandece. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Referindo a Jesus Cristo. Nosso Deus vem. Diante dele há um fogo devorador e grande tormenta ao seu redor. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. Olha como a congregação é interessante. Congregarem os meus santos. Os céus proclamam a justiça dele, pois Deus mesmo é juiz. Deus mesmo é juiz. Mas abra bem em João capítulo 5, versículo 22 e 27. Porque Deus mesmo é o juiz. Olha só isso. Olha nessa revelação. A Bíblia explicando a Bíblia. João capítulo 5, verso 22 e o verso 27. Lembra que Salmo 50, verso 6 diz o quê? Deus mesmo é o juiz, ou é Deus mesmo que julga. Agora João 5, 22. 22. É. E também o Pai a ninguém julga. Para bem, irmão. João 17, verso 3, Jesus Cristo orando. Que todos conheçam a ti como único Deus verdadeiro. Já é Jesus Cristo, a quem enviaste. Tu unicamente é o Deus vivo, Deus eterno e a vida eterna, o Deus verdadeiro. João 17, 3. E aí, não é Deus que julga? Não é o Deus verdadeiro que julga? E aí está dizendo o que, irmão? A palavra que você disse, a frase. E também o Pai a ninguém julga. Agora eu pergunto, quem é esse Deus que julga? Agora vá lá, continue o verso, termine ele e vá lá para o 27. Então aqui ele diz assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O juiz é de quem? Não é de Deus? Então quem julga não é Deus, segundo, de acordo com o Salmo 50? E quem é esse Deus que julga, o Pai ou o Filho? Filho. Aquele que receber a sentença do Filho não vai ter a mesma sentença que o Pai tem para dar, não? Se eu rejeitar o Filho, não vou rejeitar o Pai. Agora vê por que isso, no verso 27. 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então todo poder me foi dado no céu e... Na terra. Ah não, mas ele recebeu o poder porque o Pai dele, tu queria quem que desse. Ele é Deus? Não é Deus que julga, não é ele que vai julgar? Então ele é Deus, não é não? Mas por que ele recebeu o poder de julgar? Porque ele também é o Filho do homem. Ele não é só Filho de Deus lá no céu. Ele é Filho de Deus também. Aqui quando teve, ele aqui na terra, e nasceu do ventre de Maria, mas foi da parte do Altíssimo. Portanto, ele nasceu duas vezes, uma lá e outra cá. Quem aceita, está de acordo com a palavra. Quem não aceita, infelizmente, vai ter que pagar o preço. Não é assim? Então, quando ele vier,
será como um Deus poderoso. Wagner, aqui no seu livro, que é Sua Justiça, ele estava errado quando disse isso? Não, certíssimo. Quando ele vier, ele vai ver como Deus poderoso. Agora Cristo está nas nuvens do céu. Você vai achar que você vai ver ele lá de que forma? Não, é simplesmente como um homem, como o Filipe lá pôde contemplar ele, nós vamos poder contemplar aquele normalmente. Se você tiver preparado, vai não, meu filho. Morre todo mundo que tiver um fogo. Ele vai pedir para as pedras esconder. Vão querer se esconder de trás das pedras. Que Apocalipse fala, as montanhas. Isso. E o povo de Deus estão se preparando e graças a Deus, né? Que veio o nosso Deus, né? Graças a Deus. Mas os outros assim se escondem dele. A argumentação, né? Mas Deus, para ser Deus, não tem que ter início. Cristo teve um início. Só que não sabem entender, né, que esse início ele teve lá no céu também, teve aqui na terra. Só que antes disso, ele já existiu. Então vamos ver aqui onde foi o início. Vamos ver onde foi o início de Cristo. Vamos lá. O nascimento dele no céu, o nascimento dele no céu não dá para entender. Não. Agora o da terra. Isso. Agora sim. Por exemplo, vamos lá. Vou fazer uma pergunta simples aqui. E difícil ao mesmo tempo. Onde foi que foi o início de Cristo? Vamos lá. Alguém sabe responder? Eu não sei. Ele gera o verbo. Ele gera o verbo junto com Deus. É porque eu não sei dar essa resposta para ninguém. Ninguém sabe quando Deus iniciou, ninguém sabe quando Ele era a palavra de Deus? É. Alguém sabe onde foi que a palavra de Deus teve início? Quando um Deus existiu, ou seja, que ele não tem início nem fim, ele nasceu, ele veio mudo, foi? Ele era um Deus mudo, não é que nasceu porque ele não teve começo? É algo incompreensível. Ele era mudo. Ou sempre ele teve palavra com ele? Sempre teve. Então pronto, acaba bem aqui que nós não temos entendimento sobre isso não. Inclusive as coisas foram criadas. Agora vamos lá para o ponto. O que está escrito em Isaías 9, verso 6? 9, verso 6. Eu vou até pedir para... um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será Conselheiro, Maravilhoso Conselheiro, Deus, Pai. Quem vem primeiro? A eternidade. Você sabe somar as datas da eternidade? Não. E o Pai vem primeiro ou ele surge aí no meio da eternidade? Primeiro. O tempo vem primeiro ou Cristo é primeiro? Surgiu os dois juntos, ele não surgiu mudo. Então vamos lá. Quem vem primeiro? O tempo ou o tempo também foi criado por Deus? O tempo foi criado por Deus. Então pronto, ele é Pai e acabou. Quem vai discutir isso? Não está escrito lá em Isaías 9, verso 6? Quem é o crente que vai discutir isso? Então foi antes da eternidade. Se ele é o Pai da eternidade, ele é antes da eternidade. Ele não está contado no tempo, não. Concorda? E se não está contado no tempo, nós vamos só saber somar esse tempo. Para nós, para a gente lá, o entendimento do tempo surge quando começa. Por favor, me corrija aqui. Para nós, seres humanos, o tempo começa a partir da nossa existência. Não é isso? O nosso entendimento. O tempo para nós, seres humanos. Para os anjos, para as outras coisas, é outra história. Para os anjos, o tempo começa quando Deus os cria. Agora, quando Deus surgiu? Não se sabe. E ele que fez o tempo e Deus não tem começo nem fim, quem é que vai alcançar isso? É loucura querer correr atrás disso aí. E o ser humano querendo entender a criação do mundo, a criação do universo, se não compreende nem ele mesmo. O que está revelado é para nós e para nossos filhos. É o que está escrito. Mas não está revelado, não é para nós. Deixa com Deus. É segredo de Deus. Deixa com Ele. Não é assim o nosso entendimento que deve ser? Eu vou buscar coisa que não está na compreensão humana. Não é ficando doido, ou então se dizendo. Não é só ele fazer isso, ele já é doido. Dizendo que eu tô. Na verdade, a ciência, quando ela tenta buscar essas coisas e não busca através dos fatos e da Bíblia, os cientistas acabam ficando doidos, porque vão tentar explicar o que é incompreensível, Inexplicável. o incompreensível para a natureza humana.
Ellen White, ela revela aqui, nesse livro, né, do Espírito de Profecia, ela diz assim, ó, o Filho era o resplendor da glória do Pai. O resplendor que tinha no céu lá, exatamente ele era o resplendor da própria glória do Pai. O próprio Filho era a expressa imagem da pessoa do Pai. Ele possuía excelência. Ele possuía grandezas divinas. Ele possuía grandezas divinas. Ele era igual a Deus. Ih, tem gente que se zanga quando esse texto é apresentado diante deles. Não pode um filho ser igual ao pai. Aí eu vou ter que negar os textos. Aí eu vou ter que ser seletivo. Ou eu acredito nos espirituais irmãos como vindo de Deus, ou vindo do diabo. Eu tenho que me decidir. É aquela história, que se eu não ajuntar, eu tenho que espalhar. Se eu não tenho a capacidade de entender e juntar um texto com o outro, harmonizando eles, e eu prefiro a seletividade, então eu não estou capacitado para entrar no céu. Eu sei que isso aqui é dolorido para alguns teimosos, tem que ver. Porque vai em cima da ferida. Mas quem não quer ver a ferida doendo, que cuide de tratar dela. E a palavra escrita é aquilo que vai nos curar. Eu imagino aqui, Vasconcelos, eu não sei se todos, quando iniciaram aqui, eram adventistas, né? Mas se você vem de outra igreja que tem ensinamentos diferentes, quando bate de frente com isso, para desenraizar, é complicado. Ó, muitos aí estão dizendo que Jesus não é Deus. Esses seletivos, eles vão ter que fazer sempre a sua seletividade, porque tem muitos e muitos textos que confirmam, tanto na Bíblia como no Espírito Profético, que Jesus é Deus. Esse aqui é um deles. Ó. Eles vão ter que bater o pé contra esses textos. Sabe por quê? Porque aqui o texto está dizendo que nós que aguardamos a vinda do esposo, aquele lá que nós lemos de Salmo capítulo 50, falando a respeito da descrição do Filho de Deus, esses que estão aguardando ele devem dizer ao povo, que também precisa entender sobre o Deus verdadeiro, e dizer, esse aqui é o vosso Deus, esse aqui é o Deus de vocês, esse aqui é o Deus que nós pregamos, esse aqui é o Deus que nós aguardamos, esse aqui é o esposo, esse aqui é Cristo, é o Deus de vocês, e é o nosso Deus, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus que se apresentou lá no caso de Enoque. O Deus que andou com Enoque é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é assim que está escrito. E aí muitos que não querem concordar com isso vão ter que ficar só remoendo por dentro e a ferida brava no cérebro dele roendo isso. Mas que eles queiram ou que não queiram, o Espírito continua sendo a verdade. Né? Cuidado de Deus, página 373, é uma meditação de Ellen White. Outros dirão, olha aqui o que outros dirão. Nós temos que dizer para as pessoas, esse Jesus Cristo aqui, o Filho de Deus aqui, olha, o unigênito, esse aqui é o Deus que vocês aguardam, é o que nós aguardamos também. Esse aqui é o nosso Deus. Mas outros também vão dizer, ó, eu era pagão, nem do povo de Deus eu era. Vivi em terras pagãs, distante das terras de Israel. E vieste alguém, vocês estão pregando, que Jesus Cristo é o marido, é o esposo, e está dizendo para nós que esse é o Deus a quem nós aguardávamos, e vocês vieram ensinar a mim a achar esse Jesus e a nele crer como o único Deus verdadeiro. É para ter dúvida num texto desse, tão claro. A Bíblia não diz, não é a mesma coisa. 1 João 5:20. João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo que estava com Deus era Deus. Ela não diz nem assim. E por que brigar contra Deus? Deus tem uma controvérsia contra o seu próprio professo povo, porque eles teimam contra ele.
E quem é que Deus vai usar nessa controvérsia? Deus não gosta de contenda. Mas agora ele tem uma controvérsia com o seu próprio povo. Quem é que ele vai enviar para dar uma mensagem direta para eles? O próprio povo dele, que acredita nas suas palavras. Então, milhares aí não estão acreditando em Jesus Cristo como sendo Deus verdadeiro. Muitos não estão preocupados em entender que Jesus Cristo é o único representante do Pai à humanidade. Muitos não estão dispostos a aceitar Jesus Cristo. E está escrito o quê? João 3,16. Texto bem claro, bem conhecido, mas não é entendido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todos que nele creem, tem muitos que não estão crendo. E aqui é só para os que creem. Para ter vida eterna, tem que crer em Jesus. Porque Ele mesmo é a vida. Se eu não creio nos escritos da palavra de Deus, então eu não creio em Jesus Cristo como sendo Deus. Se eu não creio, aí eu vou perder a vida. Jesus Cristo pagou o preço da vida de cada um de nós. Mas eu tenho que aceitá-lo. Porque se eu rejeitá-lo, eu vou ter que pagar com que vida, irmãos? O salário do pecado é o quê? Então, se eu não aceito Jesus Cristo como tendo pago a dívida, quem vai pagar, irmãos? Nós mesmos. Tem que pagar pelo Se não aceita a vida de Jesus Cristo como pagando a dívida, então pague com a sua. Aí, em vez de vida eterna, morte eterna. E aí, quem quer morrer eternamente? Eu não quero. Já que eu descobri que tem uma vida pela frente e é eterna, eu quero essa vida. É boa. Vai ser eternamente. Onde o Espírito Santo se encaixa? A questão do Espírito Santo aqui, qualquer texto que você colocar, o Espírito Santo é encaixado. Por quê? Porque Deus é Espírito. E é santo. E é santo, né? Se Deus é Espírito, o Pai é Deus, então Ele é Espírito. Não é que seja outro. O jeito que as pessoas pensam lá, conforme está escrito em João capítulo 14, versículo 16. Enviará outro Consolador. No caso do Espírito Santo. Só que no verso 17 é bom ter tocado nesse assunto, porque nós podemos explicar o verso 14, o capítulo 14, verso 16 e o verso 17, que aí só está a explicação. Bora para esses dois versículos, depois nós continuamos aqui. E se o Filho de Deus é o esposo, é aquele que vem nas nuvens do céu como um Deus poderoso, então esse Deus poderoso é Espírito? Então é Ele mesmo, não é outro não. Você que aguarda a volta de Jesus Cristo, você vai ver 1, 2 ou 3? Eu entendo que eu vou ver 1. Embora o Pai venha junto com ele. Mas eu vou ver 1. Mas tem outros que vão ver 3. Vocês já viram essa história acontecendo por aí, mundo afora? Essa é só história, né? É história, né? Não é nem história, né? É história. A Bíblia diz que o Filho vem na glória do Pai. Vamos lá, isso. Na glória, né? Que Ele é o Deus invisível. Bora ver aqui, verso por verso, nesses dois versículos. Verso 16 e 17. De João 14. 16 e verso 17. O texto que a Jorge tirou está com dúvida. Vamos tirar duas, né? E eu rogarei ao Pai. Olha o que Jesus Cristo diz. Verso Eu 16. rogarei ao Pai. E Ele vos dará outro Consolador. Para Ele que. dará outro. Para a dúvida aqui, ó. Outro. Outro Quantos Consolador. consoladores nós temos? 1 ou 2? 1. Como é o nome dele? 1 Timóteo 2,5. Jesus Cristo, homem. Quer ver o texto? Abra ali, quem tiver com as Bíblias disponíveis. Em 1 Timóteo 2,5, enquanto o irmão ainda permanece aqui em João 14, verso 16. 1 Timóteo 2,5. Jesus Cristo é Deus? É. É homem também? Amém. Amém. Então vamos ver agora 1 Timóteo 2, verso 5, que o apóstolo Paulo diz. Como ele se fez homem, ninguém sabe, né? Só sabe que ele se fez. 1 Timóteo 2,5. 2,5. Pois há um só Deus. Há um só Deus,
E um só mediador E um só mediador entre Deus e os homens. entre Deus e os homens. Um homem. Um homem chamado que não? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Então só temos um mediador. Ele é Deus, o Filho de Deus, ele media por nosso intermédio. Como? Como o homem, ele está lá no céu, né? Jesus Cristo é homem, ele está dizendo. Né? Agora nós vamos entender a questão do Espírito aí. No nosso coração, quem é que nos dirige e nos guia em toda a verdade? Unicamente através do Espírito nós vamos entender o que nós estamos lendo aqui. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas aí o texto de 1 Timóteo 2,5 começa dizendo o quê? Pois só há um Deus. Só há um Deus. E um só mediador. E um só mediador. Entre Deus e os homens. Olha só, há um só Deus entre Deus. Então está dizendo o seguinte, que há só um que intermedia entre o Pai e a raça humana, que é o Filho. Mas nesse caso aí ele é Deus. Aí fala, e mediador, homem, Jesus Cristo. Agora esse Deus mediador, que é Jesus Cristo, não é Espírito, como é que ele vai mediar no meu coração se não pelo Espírito? Então ele é mediador no meu coração. Agora como ele faz isso sendo homem lá no céu, e agora ao mesmo tempo mediando em meu coração como Espírito, agora não me pergunte, que é outra pergunta que eu não sei responder. Agora vamos para o verso 16 do capítulo 14 de João. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha só, terminou o verso 16? 16. Olha, nós não vamos fugir da palavra outra aqui não. Se alguém pensou que nós ia fugir da palavra outra, se enganou. Porque Jesus Cristo estava falando como homem aos seus discípulos. E já estava com as suas duas naturezas fundidas. Ele como homem, falando com os seus discípulos. E ele agora diz assim, esse aqui, é como se dissesse assim, esse aqui que é homem, vai morrer. Pedro até falou por meio de Satanás, dizendo que ele não ia morrer. Esse aqui vai morrer. Esse que está falando, você morre. Vai ressuscitar. Vai subir ao céu. Vai sentar-se à direita do Todo-Poderoso. Porém, esse outro Consolador virá no coração de vocês como Deus. Deus não é Espírito? Então vamos compreender que ele vai explicar no verso 17. Não precisa explicar, ele que vai explicar. Verso 17. O Espírito da verdade. O Espírito Santo. O Espírito da verdade. Que o mundo não pôde receber. Que o mundo não pode receber. Porque não vê. Não vê. Nem o conhece. Não conhece. Mas vocês vós conhecem. o conheceis. Vocês conhecem. Por que vocês conhecem? Porque ele habita convosco. Porque está eu bem aqui, é como se Cristo estivesse aqui. Porque eu estou bem aqui diante de vocês. Vocês conhecem. E estarás. Habita com vocês, bem aqui. Mas ele não vem de novo agora habitar não, com vocês não. Vai habitar em vocês, é dentro de vocês. Ou não é isso que o texto está dizendo? Porque habita convosco, com vocês. Habita com vocês, é igual nós estamos aqui juntos, um do lado do outro. E estarás em vós. Em vocês. Agora quem é que diz lá em Apocalipse 3, verso 20? Eis que estou à porta. Quem é esse? E quando ele disse esse outro estará em vocês, ele estava falando de quem mesmo? Não era dele mesmo não? E quando ele viesse, olha o que ele diz, João 14, versículo 23. 23. Pode abrir a porta, né? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Estamos guardando a palavra? Se estamos amando a Jesus Cristo. E se amamos a Jesus Cristo, continue. Guarda a minha palavra. E meu Pai o amará. Agora quem ama a Jesus Cristo é amado do Pai. E o que é que ele diz agora? E viremos para Ele. E viremos Para Ele e faremos nele morada.
É Deus ou não é que vem habitar no coração? É o Espírito Santo aí sendo Deus O Pai e o Filho. com a presença do Pai e do Filho, ou é outro ser coeterno? É o mesmo Deus que é Espírito e não outro. E diremos para ele que faremos nele morada. Aqui está falando do Pai e do Filho. Vamos ver se tem alguma dúvida. Mateus, capítulo 12, 12, versículo 31 ao 32. 31, 32. Pode ler. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, E nem na vindoura. nem no futuro. Aqui ele fala com relação ao profeta, né? Alguém Vamos lá, fala em Deus. vamos repetir o próprio texto que nós lemos há alguns segundos atrás. Vocês lembram do texto que nós lemos agora há pouco, além do 14, capítulo 14, 16 e 17? Eis tua porta e bate, ok. Se alguém abrir, eu entro. Alguém está abrindo? Se eu e vocês estamos abrindo, ok, ele está entrando. Porque ele entra através de quê? A palavra dele é Espírito? Para Jesus Cristo entrar. Agora vamos lá o texto, é João capítulo 14, 23. Agora para ele entrar no meu coração eu tenho que abrir. Se eu não abrir o coração para essa palavra, tem perdão? Isso não é blasfêmia? Então não tem perdão, nem agora e nem nunca. Agora vamos voltar para o texto para ficar mais claro. Para responder esse questionamento de Mateus. Tá? Que às vezes a compreensão... Mateus. Não, nós vamos para João 14, verso 23. Você acaba de ler esse texto, vamos ler tudo. Um ponto excessivo, né? É porque é falta de compreensão, às vezes as pessoas desligam um texto do outro, tem que estar interligado. E o que diz, João? É João 14. 23. João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra. guardará, esse é o segredo. A palavra que eu vos digo é Espírito. E é vida. Aquele que pecar contra a palavra de Deus está perdido. Só há salvação para aqueles que aceitam. Porque os que amam são os que aceitam a palavra de Deus. Não aceitam a palavra de Deus, não ama Jesus Cristo, e se não ama Jesus Cristo, não ama o Pai. Se ama Jesus Cristo e aceita a sua palavra, esses serão amados do Pai, porque amaram a Jesus Cristo por amar a sua palavra. A esses que amam a palavra do Pai, do Filho e amado por seu Pai, eles agora chega-se até essas pessoas que amam a sua palavra, bate o nosso coração através dela, eis que estou à porta e bato, e se abrir agora ele entra. Se eu rejeitar essa palavra, ele não entra. Sem Jesus no meu coração, é blasfêmia ou não é? Jamais compreenderia a palavra. Jamais compreenderia a palavra. E jamais se arrependeria. E jamais reconheceria o seu erro. E jamais, nem nesse mundo, e nem no século vindouro, teria salvação para tal pessoa. Irmão, ainda sobre a questão do pecar contra o Espírito Santo, né? A gente já estudou várias vezes sobre isso. Que cria-se uma espécie de medo com relação a essa doutrina da Trindade. Eu tenho que crer na Trindade porque senão a roubação vai acontecer. Não é isso não. Exatamente. E a gente já estudou várias vezes sobre isso e é aquela pergunta: qual é o pecado que não tem perdão? Enquanto existe graça, existe algum pecado que não tem perdão? Enquanto existe graça? Não, todo pecado pode ser apagado, perdoado, limpo por nosso Salvador Jesus Cristo. Todos, sem exceção. Todos, mas aquele que você reconhece.
E qualquer pecado também pode tirar do céu. Qualquer rejeição da palavra de Deus é rejeitar a lei de Deus, a palavra de Deus. Então isso é pecado contra o Espírito Santo. Blasfêmia, né? É blasfêmia. Então, os fariseus, eles blasfemaram quando eles atribuíram a obra de Cristo De Deus ao diabo, blasfemaram. Blasfemaram. Só que se eles tivessem se arrependido, eles não seriam perdoados? Seria. Depois disso, Enquanto a graça, todo pecado, ele pode ser perdoado. Eles poderiam ter falado ali contra Jesus e tudo, e Jesus ter chamado eles filho do diabo, tudo aquele negócio. Mas se eles viessem a reconhecer que eles realmente eram aquilo que Jesus Cristo disse, aí eles estariam reconhecendo. Pois é. e confundiu, Marcelo. Porque Simples. o texto diz que não haverá perdão nem nessa Simples. vida nem na outra. Talvez, eu vou tentar expressar aqui um pouco do que eu entendi do Vasconcelos. Enquanto a pessoa estiver viva, enquanto estiver no tempo da graça, então a blasfêmia no caso ela não é eterna. Eu posso me redimir. Mesmo por exemplo, que tu pregue a palavra e eu digo que é mentira. Deixa eu dar uma pequena colaboração. Por exemplo, hoje eu posso estar falando contra a palavra de Deus. Posso estar matando, posso estar roubando. Se não tiver arrependimento, isso já é uma blasfêmia contra a palavra de Deus. Mas agora eu não quero reconhecer Deus. Até então não tem jeito para mim não. Se eu morrer desse jeito, estou perdido. Mas se eu me arrepender dos meus pecados, dos meus delitos, do meu erro, e se for de coração, Deus perdoa, porque não tem pecado que o Senhor não possa perdoar. Porque o que eu entendia até este momento aqui, entendia que a própria Bíblia diz que qualquer pecado pode ser perdoado, até mesmo o pecado contra o Filho do Homem pode ser perdoado, mas não blasfêmia. O que eu entendia como blasfêmia era quando alguém, estando pregando a palavra de coração e profetizando, alguém chegasse e dissesse: é mentiroso, é do Satanás. Eu entendia isso como blasfêmia e não teria mais como ser redimido. Mas tem. Então, desculpa por uma nova compreensão agora. Sem problema. Eu posso dizer que Jesus Cristo é isso. Aí fala um monte de asneira. Pecado contra o Filho do Homem. Esse Filho do Homem está intercedendo no santuário celestial. Enquanto há oportunidade, 1 Timóteo 2,5, ele é o único que pode nos aproximar de Deus. Suponhamos que eu rejeitei, bati contra, fiz e aconteci de coisa errada. Então, eu agora estou em pecado, e se eu não me arrepender, eu me perco. Até então eu tinha falado besteira na minha ignorância. Mas agora, vem agora o Filho de Deus, o Verbo, a palavra. E agora me convence de que eu falei asneira contra o Filho do Homem. E agora, através dessa palavra, do Verbo, do Espírito de Deus, fui convencido de que eu falei asneira contra o Filho do Homem. Quer dizer que Caifás e Ananás, depois de tudo que fizeram, se tivessem arrependido em vida. Se eles tivessem arrependido em vida, tinha direito. Só tem um que não podia mais se salvar porque chegou no final do ato da coisa. Só um. Só um que não tinha mais. Esse achou que foi longe demais e não quis mesmo voltar. Até os anjos que estão com ele poderiam se arrepender? Não, depois da morte de Cristo acabou toda e qualquer oportunidade para eles. Lá no céu, alguns foram tendenciosos a tomar o lado de Satanás. Só que Até quando ele foi lá na reunião, né? quando o Senhor chamou para a decisão, aí uns reconheceram ali na Não, quando ele subiu na Os da terra não. Aqueles que foram jogados para a terra, tem mais gente para eles assim, fácil. Quer Vamos dizer rever. que aqueles que caíram com Satanás naquela visão de Jesus, aqueles ali não tem mais jeito. Não, aqueles não Quer no céu. não. Na morte de Jesus Cristo, Satanás selou o destino dele. Foi para a reunião
Mas já tinha morrido, já. Quando ele foi apresentar esse mundo. Não. Foi em Jó ainda. Foi em Jó. Foi antes. Foi Jó. Então, veja só. Nas questões que a gente leva para especular, Isso é uma discussão profunda, você. fica vácuo. Isso é uma discussão Fica profunda. vácuo. Mas quando leva para o escrito, fica fácil. Essas palavras aqui são espírito ou não são? Não. Se eu não aceito elas, é blasfêmia ou não é? Quem é que nos convence do pecado da justiça e do juízo? É Jesus Cristo, mas por meio de quê, irmãos? Através da palavra. Ele, como homem, tu pode pecar contra ele, ainda tem jeito. Mas peca como ele, como um espírito, para ver se tem. Se a palavra de Deus não me convencer, nada mais me convence. Então, pecar contra a palavra de Deus é simples. Eu vou voltar aqui, vou acabar com toda a discussão, por Eu exemplo. não sei se a confusão deu só em mim, ou se tem alguns aí que Não, mas estão. é porque é difícil compreensão. Os outros já foram esclarecidos outras e outras vezes. Ó, por exemplo, Aquela questão de pecar, irmão, que a gente fala em pedir perdão. Se eu peco contra o meu irmão, eu peço perdão para ele. Se eu peco contra Deus... Peraí, quem é o primeiro na hierarquia celestial? Vamos lá, no conhecimento de vocês mesmo. Quem é o primeiro? Seja lá que vocês compreendam Deus o Pai. que há só o Pai e o Filho, seja que vocês compreendam que há 3 pessoas distintas, estou falando aqui para todos, até porque nos assiste. Quem é o primeiro na hierarquia? Deus. Então, já que o Espírito Santo é uma outra pessoa na hierarquia, além do Pai e do Filho, embora a palavra de Deus diz que nenhum Deus se formou além dele, de Cristo, nem antes e nem depois, suponhamos que alguém acha que depois surgiu aí o Espírito Santo como uma outra pessoa distinta. Eu estou sendo real naqueles que estão do outro lado da internet. Então, se são 3 pessoas distintas, quem é a primeira? A pergunta que eu faço: quem é a primeira pessoa na divindade? Quem é? Não estou falando de divindade, mas estou também me referindo aos que creem no trinitarianismo. Deus o Pai. Quer dizer que eu pecando contra a terceira pessoa, há perdão, e pecando contra a primeira não há. Aliás, há. Eu peco contra a terceira pessoa e não tem perdão. Aí eu peco contra a pessoa que é a primeira da hierarquia e tem perdão. É fora de lógica. É um mistério para a gente compreender. Esse mistério lá em Lucas 8, verso 10 já está revelado. Para vocês é dado conhecer os mistérios do Reino de Deus. Para nós aqui esse mistério já está revelado. Para alguns talvez não está bem claro. Sim, por isso que eu não sei. Isso. Mas para outros já está bem revelado. Pecar contra o Pai, negando a sua palavra, é blasfêmia ou não é? Pecar contra o Filho de Deus, o Pai, negando a sua palavra, é blasfêmia ou não é? Simples de entender, gente. É pecar contra a palavra do Pai e do Filho. E negar essa palavra. Porque quem ama o Pai e o Filho, recebe a sua palavra no coração. Quem não recebe é o único canal que pode aproximar de Deus. Se não for pela palavra, não tem outro canal. Se não for por Cristo, não tem outro canal. A dúvida não era de trindade, né? Não sei, mas porque do outro lado da internet tem pessoas tá? Também querendo entender. Então isso é o que está revelado. Lucas 8, verso 10. A vocês é dado para isso. Mas tem aqui um nozinho, eu queria desatar ele. Vamos lá. Nós não temos medo de desatar nome, mesmo que esteja ao vivo, não. Não, eu sei. O perdão sem, como é? O pecado que não existe perdão. Na Bíblia fala, né? Contra o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem perdão. Mas, deixa eu ver se eu entendi. O Espírito é a pessoa negar que Jesus não é Espírito. Ou Deus não é Espírito. Não, isso vai mais Eu além. entender porque Eu queria que você entendesse mesmo fazer a pergunta para nós saber responder. Porque a pergunta é o seguinte. Eu não entendi, sinceramente, essa pergunta. Porque tem um pecado que não tem perdão. É um pecado contra o Sim, Espírito mas Santo. se ele se arrepender, tem perdão. Aí ficou. Aí Quando
você agora pega contra o Espírito Santo e não se arrepende, quer dizer, por exemplo, quando a senhora xinga, a senhora fala um monte de besteira contra Deus, isso não é blasfêmia não, a princípio. Isso a senhora não pode se arrepender Sim, depois mas das suas áreas. eu fico encabulada porque poderia dizer todos os pecados têm perdão. É porque Depende de na chegar Bíblia, você porque se na Bíblia, arrepender. a Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Certo. O que tu está falando para mim é, depois que ele morreu e Não, não se arrependeu, depois que o ele que eu morreu, entendi- acabou. Depois que morreu, acabou. Não, foi o que eu entendi. Tu passaste para mim aqui. É que quando a pessoa morre e ele não se arrependeu, acabou para ele. Acabou. Mas enquanto ele está vivo, então. Enquanto a vida e a intercessão. Ou seja, então a blasfêmia contra o Espírito Santo seria quando ele morresse e não se arrependesse. Estando em vida, ele pode se arrepender. Exato. Foi isso que eu entendi agora. Porque veja só, Mateus. Porque o que eu entendia antes era. Mateus. Viu, Marcelo? O que eu tinha entendido antes é que qualquer pecado contra o Espírito Santo, independente de ele estar vivo ou morto, Eu também, o meu pecou, pensamento era vivo, esse. acabou. Por exemplo, Se assim fosse, nós estávamos todo mundo aqui perto. Pois é, Por isso é que dá. É porque, irmão, é só entender que só não há perdão. É simples de entender. Ela diz que só existe um pecado, um só, que não tem perdão. Que é a blasfêmia. Que é a blasfêmia. E quando é que existe blasfêmia? É quando eu nego até morrer os apelos de Deus. Se eu estou negando, se eu pego, vem a palavra de Deus. Davi, por exemplo, ele pecou. Foi o profeta lá até ele falar daquela história. Tinha um homem que só tinha uma ovelha e foram lá e ele perguntou, quem é esse homem? Para nós matar, ele falou, é tu. Fala lá, E vamos aí lá. ele se arrependeu ou não? Se arrependeu. Eu já cheguei numa discussão com um outro irmão, eu falando a palavra para ele e ele dizendo, não, eu disse, mas está aqui a palavra fria e seca, literal. Ele disse, não, eu disse, ó, Aí é tá blasfêmia. blasfemando. Aí é blasfêmia. Tá blasfemando. Mas eu disse, ó, se tu blasfemar, tu perde a salvação aqui. Mas aí tu Não, já não, entendi ele não que- perdeu a salvação ali não. Ó, existem muitas pessoas hoje nos nossos dias que não aceitam o sábado e batem contra o sábado. Nas outras igrejas tem pessoas que batem contra o sábado. Inclusive, acho que era do nosso meio, né? E Ellen White diz que essas pessoas não selaram seu destino ainda não. Elas vão depois vir, aceitar o sábado e vir para o meio do povo de Deus. Defender o sábado com eles. Então, é o que eu estou explicando aqui. O assunto O meu entendimento agora o mudou assunto é completamente. interessante, é bom. Mudei meu entendimento. Eu achava que E era dúvida em várias pessoas, né? Eu tinha entendi. dúvida. Sim. Mas Eu eu não tinha sei se- dúvida. eu não sei se era A mesma dúvida da irmã, É a mesminha. que eu entendia, de novo, só para a minha parte para encerrar. Mas foi só. Blasfemou em vida, acabou. Acabou, não tem mais jeito. É o que eu entendia. Por isso era a preocupação quando se falava na palavra e você fica até com medo de retrucar. Por quê? Porque de repente eu estou com o entendimento errado, a pessoa lá entende mais do que eu, fico com medo de retratar. Como, por exemplo, algumas Ananias chegavam na época de Jeremias e diziam, olha, vai acontecer isso, isso e isso. E Jeremias dizia assim, que seja feita a vontade de Deus. Mas depois, quando for revelado, ele disse, tu está mentindo. Ei, pai. Nossa, é o microfone. Tá entendendo? Não, acabou de falar. E, Marcelo, é um assunto aqui que eu já tinha fixado na minha cabeça. Vamos pegar. Eu acredito que muita gente aqui que não está falando, mas está com esse nó na cabeça aqui Vai um também. pouquinho além do horário, mas eu tenho que explicar. Não vai sair daqui. Eu já compreendi, Vou pegar o ponto que o Edu falou, porque não é só isso. Né? O irmão Edu citou ali um exemplo e eu vou pegar esse exemplo dele. Se eu estou pregando aqui a palavra de Deus, alguém no seu íntimo, não precisa nem falar nada para ninguém, no íntimo dizer assim, eu não acredito nesse jeito aí não. Eu acho que isso aí não é de Deus não. Eu pergunto, mesmo pensamento, é blasfêmia ou não é, irmão? Sim. Se aqui é de Deus, eu estou dizendo que não é. É blasfêmia ou não é? Jesus disse que o pensar é pecado. De repente, mas você está pensando isso agora. Mas de repente você viu a palavra direitinho, de repente você entendeu. Ah, tá, agora eu entendi.
e se arrepende do que você pensou no seu íntimo, de repente aqui, agora, amanhã você olha esse texto aqui de novo, olha outro e mais outro, daqui a pouco tu vê o entendimento. Ah, eu não tinha entendido. Mas tu já tinha feito a tua besteira, já tinha pensado contra Deus, mas tu voltou atrás. Eu te pergunto, tu está condenado? Não pode permanecer em Já pensou se Deus fosse fazer isso em cada um de nós? Quem era que estava salvo? Quem era que ia se salvar? É um grande questionamento. Irmão, eu vejo o caso de Manassés, de Paulo, né? Eles bateram muito contra, né? Por exemplo, Paulo matou muita gente. Você dá um exemplo disso, né? É um bom exemplo. a Bíblia diz que não se deve comer carne de porco. E aqui a Socorro de repente diz, não, pode comer carne de porco sim. A palavra de Deus diz para não comer, ela diz para comer. E ela agora vai contra o Espírito e ela come, mesmo o Espírito estando ali, ela está indo contra quem? Se ela está consciente disso, ela não está pecando contra o Espírito. Se ela continuar pecando contra o Espírito, tem jeito para ela? Mas enquanto Deus está lá no santuário, Jesus Cristo está no santuário lá diante de Deus, intercedendo por ela, ela não pode mudar um pensamento? Então ela pode ter salvação. Porque não há pecado, não há um pecado sequer, nenhum, que você cometa, que você não pediu perdão, que você continua com o pecado. Esse pecado vai te tirar do céu porque é blasfêmia. Marcelo, esse assunto de hoje aí, o pessoal que está acompanhando ele vai dar briga lá. Deixa eu ligar. Outro importante que o senhor falou é a questão do pai, do filho, se pecar contra o filho, ele arrepende, por que não... Pois é, peca contra um pai tem arrependimento. Aí peca contra uma terceira pessoa que é distinta, segundo alguns pensam, quer dizer que não tem jeito. Então, aí me volta agora às Escrituras a entender que ela diz que o que Ellen White está dizendo, que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Ó, então, se eu peco contra Jesus Cristo, é contra o Espírito Santo. Entendeu? Então, a verdade, ela se une, ela vai trazendo nós para a realidade dela, para como é. Acho que a gente estava num pensamento semelhante ao dos fariseus e escribas, né? Sim. Muito radicais. Ok. Eu lembro que o texto diz que onde houve pecado, superativo na graça. A Edson está assistindo, ela está perguntando aqui. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Tem a ver com a pregação da Bíblia. O que diz aí? Primeiro, vai para o texto? 2 Timóteo. 4, Lê, Marcos. 4, versos 3 e 4. É. Se tiver, nós damos uma conversadinha. Se não tiver, nós vamos falar também alguma 2 coisa. Timóteo 2 Timóteo 4, 3 e 4. porque virá tempo em que não suporta. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, Tem tudo a ver. mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Você é blasfêmio, não é? Se eu tenho meu pastor lá na minha igreja e eu não gosto da sã doutrina porque toca nos meus pecados, e eu não quero me arrepender dos meus pecados porque também essas pregações é muito dura, eu prefiro acreditar naquilo que o meu pastor diz lá na minha igreja, que ele fala de mansinho, não toca nos meus pecados, só pega coisa agradável, só amor, prosperidade, etc. Eu pergunto, vocês estão rejeitando a doutrina de Cristo, a doutrina sã, segundo o que está escrito, não é blasfêmia? Mas se amanhã ou depois, daqui a um ano, as pessoas vierem mudar de ideia e agora se encontram com a verdade de novo e agora elas mudam o procedimento delas e elas se agarram com essa doutrina, Deus perdoa? Não perdoa. Eu não tenho outra explicação para dar. E é até uma maneira também, irmão, de Deus dizer assim, ó, que para nós, qual é o tempo, qual é o único tempo para nós? Não é o agora? Agora. Então como é que a gente pode pensar assim, não, amanhã eu vou? A gente não pode pensar porque não pertence a nós. Então por isso que Deus diz, olha, a blasfêmia
contra o Espírito Santo. Vou citar aqui um ponto. Porque o seu tempo é hoje. Vou citar um ponto de um rei aqui. Vocês vão lá para o pensamento lá agora. Um rei duro de coração. Vai lá. Pensa num rei. Pecado. De Moisés. Lá tem Moisés. Qual é o nome dele? Faraó. Ramsés. Ramsés. Tá. Ramsés. Vamos lá em Ramsés. Até hoje, né? Quando Moisés ia lá e pregava a palavra para ele, e dizia a palavra de Deus o que era que ia acontecer se ele não fizesse tal coisa. Ele negava. A princípio ele negava, quando vinha as pragas ele negava, ficava meio assim, depois ele disse, não, pois vai com o teu povo. Aí quando passava aquele momento, ele corria atrás, vai lá, bota o exército e corre lá atrás, não deixa ele não. Ele aceitou de verdade a palavra de Deus. Quanto mais vinha a palavra, mais ele endurecia o coração. Eu pergunto, no endurecimento do coração dele, no endurecimento do coração de Faraó, quem era que endurecia? Deus. Não era a palavra? Não era Deus que endurecia o coração dele? Não era a palavra? E vinha a oportunidade para ele de novo. E ele rejeitava de novo a oportunidade. Estava rejeitando de quem de novo? E vinha de novo a palavra dele, ele rejeitava de novo. Estava blasfemando contra quem? Contra Deus. Até o momento que agora o Espírito de Deus se retira. Agora condena ele. Agora, quem de nós podemos aqui estar condenado, eu não sei. Pode ser que tenha pessoas que já estão condenadas. Mas só quem sabe é Deus. Eu não sei dizer quem é. Porque tem gente que pode ter ido no ponto máximo da vida e resolveu mais não voltar atrás, nem querer saber de Deus, nem da palavra dele. Porque o Espírito Aí sim. ele fica batendo na porta Exatamente. até um certo ponto. Enquanto fica batendo é porque Deus ainda está te dando a oportunidade, como deu várias para falar. Se a gente estiver buscando a Cristo ainda. Exatamente. Então é sinal de que tem jeito para nós. Agora, depois, se eu botar no meu coração, dizer eu não quero mais saber da palavra de Deus, é possível. O irmão Marcelo, por exemplo, de repente, resolver, é uma escolha dele, não querer mais ser de nada de escrito, a palavra de Deus. Aí sim, eu selei meu destino. Por quê? Porque o único que pode me convencer é a palavra. É Cristo, é o Espírito que pode unicamente nos dar a decisão correta a fazer. Então, outra oportunidade, nós podemos falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas vemos aqui. Né? Hã? Passou rápido. Passou rápido. Na verdade, esse assunto da blasfêmia foi o que mexeu. Foi. É porque o tempo, nós temos até 11 horas, já passou 20 minutos. Ninguém nem quase riu, né? Porque todos estavam participando. Mas esse assunto na continuidade também é interessante. Vai dar mais luz sobre esse conhecimento. Então, quando a luz chega até nós, e nós fechamos os olhos, e não queremos botar na prática nossa vida em santificação, cada vez mais passa o ramo endurecer o coração, um pouquinho. Mas não significa dizer que está duro para sempre, não. Eu posso decidir abrir o coração, mesmo hoje ele estando duro. A pessoa não, mas meu coração está duro, eu faço tanta coisa errada. Mas se você continuar com esse pensamento, pode ser fechado o teu destino nessa condição. Mas se tu resolve mudar de ideia, tu pode ter a oportunidade de fazer isso. Agora ninguém sabe se a oportunidade chega de volta, né? Porque vai chegar um momento que Jesus Cristo vai dizer assim, Pai, está feito. E quando ele disser assim, Pai, está feito, eu já tenho que ter minhas decisões tomadas. Porque se as decisões que eu tiver a tomar não tomei, aí a blasfêmia vai ser registrada para sempre. E quando ele disser está feito, não tem mais mediador. E se não tem mais mediador, aí sim, aí está definitivamente resolvido o caso dos blasfêmios. Deu para entender? Então, que Deus seja louvado. E vamos ainda ter uma música. E depois da música, nós oramos.